E é cada coisa que a gente escuta que não é brincadeira não. Se a gente falar por aí, ninguém acredita. E coisas que eu estou dizendo que acontecem no nosso meio, no seio evangélico, que é para trazer bastante escândalo, que é para envergonhar muito o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo na sua carta aos Gálatas, que não é outro evangelho. Ele fala aos Colossenses, né? Me admiro que tão depressa vocês saem, se afasta do evangelho da graça de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, para outro evangelho que na verdade não é outro, mas é uma deturpação, uma distorção do evangelho verdadeiro. E eu estou parafraseando, evidentemente, o que o maior bandeirante do evangelho disse. Por que eu estou dizendo isso? Porque a polícia está investigando uma declaração do pastor Lucinho sobre um beijo que ele teria dado na filha. Uma jovem, inclusive a sua filha defende o pai, mas o pastor Lucinho Barreto, que é novamente vem aos holofotes a Igreja Batista da Lagoinha, continua dando o que falar, com declarações infelizes, com atitude infelizes. E aí, o que acontece? Ele disse em alto bom som, inclusive o vídeo viralizou nas redes sociais, durante o culto da Lagoinha, no Templo da Lagoinha, em 15 de abril, o pastor compartilhou com os fiéis a intimidade que nutre com a filha e exemplificou isso com as brincadeiras feitas em família. Ele fala, olha a declaração, aliás, vamos ver se a gente tem a declaração dele aí que a gente põe para você ouvir. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Aí, dava beijo nela, um dia ela extraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. E aí disse que tem uma relação muito forte com a filha e que isso se deve à forma como ele a valoriza. Ela me ama. Quem me ouve falar uma coisa dessa, pensa besteira. Quem tem mente suja, pensa coisa suja. Mas quem sabe de pureza, sabe o que eu estou falando aqui. Repetindo aqui as declarações, essas declarações que, segundo ele, quem ouve falar uma coisa dessa, dizer, pensa que é besteira e quem tem a mente suja. Olha, eu acredito que a Polícia Civil não tem a mente suja, ou a Polícia Militar, eu creio que é a Polícia Civil que está fazendo essa investigação. E segundo, você falar, ai que mulherão, ai se eu te pego, vem cá, que mente tem que ter uma pessoa que ouve um negócio desse de um pai falando para a filha? Eu não quero aqui insinuar, dizer para ele que ele está com maldade, com lascívia com a sua filha. Porém, a palavra, a expressão em si não cai bem. Se ela é duvidosa, se ela traz constrangimentos para o que é da fé, porque o ai se eu te pego aí fora é a música do Michel Teló. E aí fora, quando se fala ai se eu te pego, e você fala num contexto, numa insinuação, relação, chamando que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é gostosa, é uma falta, no mínimo, de pudor, de decência, de moralidade, para quem se diz um pregador do evangelho. Eu acho que deve ter limites, nesse relacionamento, que me parece, não vou dizer que há incesto, mas são palavras um tanto incestuosas, se é que você me entende. E eu falava esses dias, falando do congresso lá dos Judeões, em que se falou um monte de besteira com relação às paredes de igreja preta. É mais fácil uma igreja de parede preta ter mais respeitabilidade, mais respeito nos tratamentos familiares do que, nesse caso, o exemplo do pastor Lucinho. E não adianta dizer que eu tenho a mente suja, pastor Lucinho, que se isso não soou bem, despertou um debate muito grande nas redes sociais, imagina quem não é da igreja ao ouvir uma declaração que hoje em dia não fica mais as coisas limitadas nas quatro paredes do templo. Hoje em dia não fica, hoje em dia não tem o famoso abafa. Porque antigamente, quando o pastor tomava uma atitude, dava uma desviada dessa da sua postura, da qual deveria ter, o que a igreja fazia?
instituições. Transferia o cara para longe, mandava o cara para outro país, tirava o cara dali, da região. Ainda se fazem isso, né? Manda ele para uma cidade distante, abafa o caso, mas hoje em dia caiu na rede é peixe, meu filho. Foi parar nas redes sociais, aí até você explicar, não, porque quem pensa mal de mim tem maldade. Ora, aí se eu te pego, um pai falar isso pra filha e dizer que um dia a filha estava distraída, tacou-lhe um beijão nela, e se o namorado perguntar, ficar todo feliz, dizer que não, eu fui o primeiro a beijar, o que o namorado vai pensar? O que eu pensaria? Ao chegar na casa da minha namorada, o pai falar, não, você é o segundo porque eu fui o primeiro. Ora, faça-me um favor. Não tem esse negócio de mente suja não, meu querido. E não tô tirando de contexto a tua fala não, pastor Lucinho. Isso é uma fala imoral, indecente para a liturgia do cargo que você ocupa. Você está lidando com almas. Você se diz um pregador do evangelho. Que evangelho que você prega? Que evangelho que você prega, rapaz? Por que você não aproveita o tempo que você tem, precioso, num templo para milhares de pessoas e fale realmente algo com autoridade, algo que preste mesmo? É o que eu falo, esses caras estão perdendo um precioso tempo, uma grande oportunidade. Por isso a Bíblia diz que são cegos, guias de cegos. O Senhor Jesus diz que é cego, guia de cego, é cego mesmo guiando cego. E tem gente que aplaude. Era no mínimo para ter aí nessa igreja um abaixo assinado, umas faixas pedindo o afastamento desse cara, porque o que ele está falando, o que ele disse, o que ele fez é um tanto digno de uma punição exemplar, para que as pessoas pensem duas vezes antes de chegar no altar e falar coisas desse tipo. Baixa, vulgar, indecente, eu não quero saber. Ora, como que um pai dá-lhe um beijão na boca da filha e diz pro namorado, não, você não é o primeiro foi eu? No momento em que a cada dia que passa surge um monte de notícias de abusos sexuais de menores, de abusos sexuais, e na maioria que comete os abusos sexuais são dos próprios pais. Eu não estou dizendo que Lucinho abusou da filha, mas no entanto ele está faltando com respeito. A própria menina reclama, segundo ele mesmo diz. A própria menina reclama. Que isso, pai? Você é da mamãe? Quer dizer, o que essa menina vai pensar da vida? O que essa garota vai entender de valores, de princípios? É uma situação muito complicada e que a coisa está pegando um rumo que é por isso que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1, que nos últimos tempos amontoariam líderes, pessoas que não suportariam a sã doutrina e amontoariam líderes após si para segui-los. Pronto, acabou. Sempre a igreja da Lagoinha vai ficar, vira e mexe, né? Voltando no centro dos holofotes. Sempre, você já reparou? Eu não sei se faz isso atrás de mídia, eu não sei se quer se aparecer, se quer ser maior do que já é. Porque a igreja da Lagoinha não precisa disso. A igreja da Lagoinha não precisa chamar a atenção dessa forma, porque é uma igreja que já tem uma estrutura, já tem um nome consolidado, já tem um conhecimento consolidado. Ela não precisa se colocar a deixar que seus líderes façam esse tipo de coisa, sempre aparecendo nos holofotes porque tocou música de Jota Quest, porque fez isso, porque fulano falou aquilo. E nós não somos aqui uma emissora que estamos aqui alheia às questões, não somos uma emissora evangélica. Estamos aqui com o compromisso de pregar a palavra, mas eu não posso fazer vista grossas, fingir que não estou vendo certas coisas acontecer e ver esses maus exemplos e bater palma para isso, já que a proposta do nosso programa é falar a verdade, doa quem doer. Então o vídeo com a declaração infeliz de Lucinho viralizou nas redes sociais. Ele falou um monte de brincadeiras de mau gosto que tem com a filha, com a família. Imagina, passou, ó que mulherão, hein? Olha só, ô que delícia, se eu te pego. Ora, isso aí é o que? É pra pensar como? Diz que não é pra pensar besteira, não é pra pensar com a mente suja, mas qual é a mente limpa que pensa o cara olhar pra uma menina, pra um adolescente, o pai dizer, ai que delícia, ai que bonito, ai se eu te pego. E olha, eu vou te dar um beijão aqui, minha filha. Que isso, pai? Não, é um beijão na boca aqui, porque eu quero ser o primeiro a te beijar. Ora,
acho que estamos atravessando uma linha vermelha e aí de boa no púlpito, como se nada tivesse acontecendo. E aqui eu não estou pegando de contexto, porque se eu estivesse tirando de contexto, a Polícia Civil não estaria abrindo inquérito para investigar, na cabeça das autoridades, é uma relação incestuosa. Mesmo que não fosse. Ora, o Senhor Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, eu não preciso pagar imposto de nada, porque eu sou o dono disso tudo aqui. Mas para que nós não escandalizemos, Pedro, vai lá, joga o teu anzol, pega o primeiro peixe, e lá você vai encontrar o valor necessário para pagar imposto por ti e por mim. Eu não preciso pagar nada. Eu não pago nada, que eu sou dono disso tudo aqui. Inclusive a Bíblia diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Ele, sendo dono de tudo, falou para Pedro: Pedro, paga, para que nós não escandalizemos. Ô pastor Lucinho, o senhor conhece essa palavra? Líder que está me ouvindo, você conhece essa palavra? Quando Paulo diz: todas as coisas posso, mas nem tudo me convém, pode ter uma relação dessa? Poderia até ter. Ah, não é pecado? Beleza, poderia ter, mas para que trazer esse tipo de relacionamento que as pessoas vão interpretar mal? Trazer isso para público. É isso que eu quero dizer. Está promovendo um desserviço ao Evangelho. Isso é só a ponta do iceberg, porque o desserviço ao Evangelho está sendo promovido nas questões teológicas há séculos e ninguém toma atitude, está todo mundo batendo palma. É por isso que as pessoas também são responsáveis por congregar aonde congrega, por congregarem aonde congregam. Nós somos responsáveis, porque ao ver uma atitude dessa e tá tranquilo, Deus tem me abençoado aqui, tá tudo a mil maravilha, tá uma beleza isso aqui. Bom, aí cai na mão dos esquerdopatas um negócio desse, essas são as expressões que nós usamos aí, né, que vocês usam, cai na mão da Globo um negócio desse, um vídeo desse. É porque hoje em dia, né, acho que até a Globo mesmo já sabe que essa questão aí já está mais que resolvida. Porque no momento em que isso não traz mais escândalo, não impacta a sociedade de modo nenhum, não interessa também para a mídia ficar divulgando uma coisa dessas. Mas nós estamos falando aqui porque nós temos compromisso com a verdade. Uma postura dessa está errada, porque na carona de senhor Lucinho vão muitos outros aspirantes a pregadores do Evangelho que pegam isso aqui, bom, aí vai falar: não, eu peguei minha esposa hoje, fiz e aconteci. Aliás, já tem pregadores que falam isso, né? Esses dias a mulher tava assim, meu irmão, e você tem que pegar mesmo, e tem que fazer, e tem que acontecer. Já tem isso já na internet. Mensagens assim, porque na carona de senhores Lucinhos da vida, vem um monte de jovens aspirantes a pregadores falando um monte de besteira. E quando se fala da verdade, quando a palavra da verdade pura, sem fermento, aquela palavra forte chega, não resistem. Aí vai taxar, sabe o quê? O pregador da verdade de herege, de que prega o que não presta, que prega uma heresia. Quer heresia pior do que essa que esse cara está falando? Quer heresia pior? Quer asneira pior do que isso? Sim, é asneira, isso sim é heresia. E eu falo sem preocupação nenhuma, a hora desses caras acertarem com Deus as suas contas, vai chegar, mas não tenha dúvida disso. Mas Tony, tu tá dando publicidade? Não, se não fosse para falar em público, numa igreja para milhares de pessoas, e quem tá dando publicidade, isso é ele, não sou eu. Quem tá falando isso é num templo onde tem milhares de pessoas, cada um de repente com uma cabeça, porque aquela unanimidade de Atos 2... ali, né, todos unânimes no partir do pão, na comunhão, isso não tem mais. Tem poucos lugares isso. Agora, tem que ter responsabilidade, porque o cara vira público, falar um monte de coisa que você ouviu aí. Peguei minha filha um dia desse, dei um beijão nela, disse que amava, e ela passava e dizia: nossa, que mulherão. Ué, mas como assim o pai vai falar pra filha que mulherão? É normal isso? Bom, eu não sei. Se eu te pego, é normal falar? Se eu te pego, porque se eu pega a filha o quê? De pancada? Porque é a única coisa que pode acontecer. E que também é escândalo também. Um pai agredir a filha, pronto, de, né, maltratá-la fisicamente também é escândalo. Então eu não sei em que contexto é esse. Se eu te pego, mas é uma brincadeira?
uma baita de uma brincadeira de mau gosto que merece o meu repúdio e o repúdio de todos aqueles que respeitam valores, princípios, e que isso não pode acontecer. Você que é um aspirante a pregador do evangelho tem que se dar o respeito, tem que respeitar a sua família, a sua filha, seus filhos. E olha, eu falo que ainda nos dias de hoje, se nós ao tratarmos nossos familiares com o mais respeito possível e ensiná-los, instruí-los da melhor maneira possível, ainda corremos o risco de em algum momento da história da caminhada deles eles se perderem. Quanto mais um evangelho desse superficial, fraco, uma atitude dessa fraca, uma vida desse tipo. Pode ter dinheiro, pode morar bem, pode comer bem, pode dar o melhor colégio para a filha. Eu não estou falando. A questão econômica não me define. E não me compra. E não me envaidece, muito menos me enche de coisa. Não, a questão econômica é outro detalhe. Aliás, sobre o evangelho enriquecer a muitos, isso também já foi profetizado na Bíblia. Se quiser que a gente rasgue o verbo, a gente rasga aqui. Que o evangelho enriquece? Você tem dúvida disso? Que o evangelho deixa pessoas comerem do bom e do melhor, de jatinho pra lá e pra cá? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas não é por isso, porque esses caras são poderosos, que nós temos que fazer vista grossas para as expressões desse tipo e achar que tá tudo numa boa. Que não está numa boa. Não é certo isso. Ah, mas Tony, você vai ter que dar o direito de resposta. Eu dou o direito de resposta para Lucinho. Quer falar aqui no programa, Lucinho? A gente fala. Quer debater? A gente debate. Mas que foram palavras e frases muito mal colocadas que forçou uma interpretação até da justiça. E ponto. Vai ter que se explicar até para a justiça. Graças a Deus o senhor Alexandre de Moraes está muito ocupado com as coisas dele lá, porque se ele ouve um negócio desse também, você já estava no inquérito das fake news aí, no inquérito aí terrível. Mas é preciso ter um pouco mais de compostura no púlpito das suas igrejas. Ao usar a Bíblia, nós temos que ter a responsabilidade de falar com seriedade e com muito respeito. Tony de Souza, a voz do povo nas ondas do rádio. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação Tony de Souza. Ótima terça-feira para você, né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui, programa Nossa Voz na Rádio Betel FM, nos 98,7 mais completos do Rádio Gospel brasileiro. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos juntos aqui na Betel, tocando o melhor de tudo. Você pode participar, interagir com o nosso WhatsApp, aqui de Campinas, 19992851545, para mandar abraços para quem você ama, para quem você gosta, para quem você quiser. Aumente o volume do rádio, porque você ouve a música que o povo canta nas igrejas.